Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para a gente começar o nosso culto, convido você a abrir a sua Bíblia para que possamos fazer a nossa primeira leitura. Nós vamos ler o Salmo 100. Salmo 100. Aleluia. Salmo relativamente conhecido. Convido você a ficar de pé nesse momento, possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se você puder, se você não puder, não tem problema. O Salmo 100 nos diz: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor, deem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Queridos, esse salmo nos convida a entrar nas portas do templo, com ações de graça e em seus atos com louvor. Isso porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos fez. Nós não simplesmente aparecemos, não somos um acidente de percurso. Nosso Deus, Ele nos fez, nos formou e nós somos rebanho do seu pastoreio. Estamos aqui porque Ele também está aqui presente e Ele estará entre nós, nos abençoando com a sua palavra, com esses louvores que nós cantaremos, que o Espírito Santo de Deus está entre nós. Então, com esse mesmo Espírito, vamos orar ao Senhor e vamos invocar o seu santo nome nessa manhã. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de podermos prestar culto ao teu santo nome. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor nos fez, o Senhor nos formou, e hoje nós estamos diante daquele que nos amou, entregou o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter hoje acesso a ti. Muito obrigado. Que a tua presença possa nos abençoar nessa manhã. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.
diga uma palavra de gratidão ao Senhor, aquele que tem sido fonte de nossa vida, fonte de nosso sustento, aquele que tem estado conosco em toda circunstância. Com certeza que você nesse momento tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e agradecer a esse Deus bondoso que está presente. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, maravilhoso em nossas vidas, um Deus que tem operado milagres, um Deus que tem nos sustentado, tem estado conosco nas adversidades, Senhor. Mesmo em meio às lutas, às tempestades, nós estamos seguros, porque se Cristo estiver no nosso barco, tudo vai bem. Então te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, nós não estamos sozinhos. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Convido você, nessa primeira música de louvor e adoração, no nosso período de louvor, a trazer seus dízimos e suas ofertas para depositar ali no nosso gasofilácio. Eu passo a palavra para o nosso ministro de louvor, nosso irmão Marcelo. O próximo louvor diz que nós precisamos ter fé, porque sem a fé a gente não consegue nada. Sem a fé, a nossa vida ela não vale nada. Porque se a gente acredita que o Senhor Deus pode fazer as coisas que sonhamos ou pensamos, a gente precisa ter fé, e essa fé precisa ser renovada, precisa ser aumentada, precisa ser exercitada. Então eu peço que vocês, aqueles que puderem nos acompanhar com palmas, se levantem, para que a gente possa cantar de novo. E vamos seguir com fé. O meu problema, eu não temerei. Com Jesus eu vou além. A distância inteira não florescerá, e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Você vai ligar do bem, só deixou
batizados no Espírito Santo. É pela fé, amigos, é pela fé que estamos vivos, é pela fé que vamos vencer os inimigos. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor, porque tudo posso em Jesus. Todos nós precisamos de um momento de esperança, de um momento de acalento, um momento de carinho. E esse momento se faz necessário, principalmente quando a gente vive um período como que estamos vivendo agora. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, Ele vai fazer chover na nossa vida tudo aquilo que precisamos, não só aquilo que precisamos, como aquilo que Ele sabe que precisamos. Muitas vezes o Senhor quer trabalhar coisas em nós que nós não sabemos, mas Ele vai fazer chover. Ele vai fazer chover na tua vida coisas inimagináveis. Mas tenha fé, não abandone o barco, porque essas águas, quem beber delas jamais sentirá sede.
Senhor, faça chover a nossa economia, mas o mais importante de tudo, Senhor, faça chover o Senhor dentro de nós, faça chover a Tua palavra, faça chover o Teu querer dentro de nós, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. É isso que te pedimos, Senhor. Nos dá agora a Tua palavra novamente, que possamos entender um pouco mais de Ti, que possamos compreender o que o Senhor quer de nós. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa o Teu servo, abençoa essa palavra que vai ser ministrada hoje, que nós possamos sair daqui renovados pelo Teu Espírito, que nós possamos reverberar a Tua palavra dentro de nós, dentro da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, Senhor. Faz chover, faz assim, em nome do Senhor Jesus, confessamos os nossos pecados. Amém. Muito bem, queridos. Vamos passar para nosso momento da mensagem. Essa mensagem vai ser pregada num texto, não sei se a Susana colocou aqui, né? Mas a gente vai usar dois capítulos, duas partes de um capítulo, ou na verdade duas partes de dois capítulos. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 10. Depois nós vamos para o 19, mas por enquanto fica no capítulo 18. Estou falando para vocês me seguirem. Jeremias capítulo 18, 1 a 10. Depois 19, 1 a 5 e 10 e 11. Por enquanto vamos ficar aqui no 18. Como os irmãos sabem, a gente está na nossa série de pregações, baseada na nossa leitura bíblica devocional, que tem sido um sucesso, né? Graças a Deus. Os irmãos têm participado da leitura, têm lido. O Senhor tem me abençoado muito nos momentos da reflexão. Eu acordo bem de madrugada para poder fazer essas reflexões. Então, o primeiro a ser abençoado sou eu, queridos. E muitas vezes eu percebo que o Espírito Santo realmente ilumina o meu entendimento, né? E a nossa leitura devocional, um dos capítulos que nós lemos nessa semana foi Jeremias capítulo 18, também capítulo 19. Bom, depois de eu ter falado um pouquinho, acredito que todo mundo esteja já com a Bíblia aberta, né? Então, sem enrolação, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18 diz o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado e despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Capítulo 19, 1 a 5 agora. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos carros. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque
Eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Agora versículo 10 e versículo 11. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser restaurado, quebrarei este povo desta cidade, e os mortos de Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Oremos. Senhor, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações, nos dar entendimento, e que essa palavra possa ser aplicada, Senhor Deus, lá no fundo da nossa alma, para que a gente possa ser mudado, ser transformado. Nós precisamos do entendimento, Senhor Deus, da Tua Palavra, que vem através do Espírito Santo, nos iluminando, nos dando o conhecimento necessário. Por favor, precisamos de Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, né? Esse texto começa dizendo, o versículo 1 começa dizendo: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, né? Como nós temos estudado, Jeremias é um profeta do Senhor, é alguém que foi pensado por Deus para pregar a sua palavra. E como nós estamos, como nós sabemos, né, estamos lendo na nossa leitura bíblica devocional, como eu falei no culto passado, esse era um momento extremamente complicado para qualquer pessoa querer ser profeta do Senhor. Isso porque o povo de Israel havia se rebelado de uma maneira tal contra o Senhor que, mais do que não ouvir a voz do Senhor, eles começaram a perseguir os profetas do Senhor. Muitos profetas estavam sendo mortos, muitos profetas estavam sendo perseguidos. Nós vemos que quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, nós falamos isso na semana passada, quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, o Senhor falou que estaria com ele, porque na verdade, acompanhando essa leitura, a gente percebe que muitas pessoas tramaram a morte do profeta. Tal era a disposição do povo de Judá contra o Senhor. Eles não queriam saber do Senhor, eles não queriam ouvir a voz do Senhor, e o profeta representava tudo aquilo que eles não desejavam. Eles não queriam Deus, e como o profeta era a voz de Deus, eles tentavam apagar a voz de Deus que estava na boca do profeta. Entretanto, o Senhor guardava aquele homem da maldade daquelas pessoas. E o profeta, ele precisava de uma ferramenta importante para transmitir a sua mensagem. Era muito comum que os profetas, eles usassem determinadas metáforas, né, figuras de linguagem, para que a sua mensagem ficasse muito bem entendida, né? Esse é um recurso didático que é muito importante. Vários profetas usavam esse recurso. O profeta Jeremias usou nesse texto que nós estamos lendo, né, essa metáfora do oleiro, mas ele também usou outras, né, em sua mensagem, quando, por exemplo, o Senhor impediu que ele se casasse, porque em breve Jerusalém seria destruída. Então, a sua vida já demonstrava uma mensagem de modo prático. Mas não apenas o profeta Jeremias, outros profetas também foram usados por Deus, né, para que de alguma maneira eles trouxessem uma mensagem, né, através de uma metáfora. O próprio profeta Oséias, o Senhor pediu que ele se casasse com uma mulher que iria traí-lo, né, e a dor que ele sente pela traição daquela mulher representava a dor que Deus sentia quando Israel se prostituía com os ídolos, né? Então havia uma mensagem dramática na vida do profeta, que ao olhar para a história do profeta, fazia-se uma ligação exatamente com aquilo,
com o sentimento que Deus tinha com a nação de Israel. Esse era um recurso muito comum. O próprio Jesus Cristo usava as palavras, usava as parábolas, quando ele desejava trazer uma mensagem por várias e várias vezes. Quem aqui não se lembra de parábolas, como a parábola do filho pródigo, como a parábola do semeador e tantas outras, que ao olharmos, ao ouvirmos a palavra e essa parábola ser explicada, nós temos uma compreensão ampla daquilo que o Senhor tem através daquilo que ele estava pregando. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo, quando, por exemplo, ele faz uma ligação entre o corpo humano e o corpo de Cristo, para que a mensagem ficasse clara nas nossas mentes. O profeta Jeremias, do mesmo modo, usa uma metáfora que é de fácil compreensão. Ele fala exatamente sobre o oleiro, o oleiro que era aquele artesão que fabricava determinados utensílios domésticos naquela época. Hoje, se a gente quer um utensílio doméstico, a gente vai na casa e não sei o que, Utilicasa, a gente vai na Utilicasa, tá fazendo o que mexendo, a gente vai na Utilicasa e compra lá xícara, compra copo, de vez em quando o Glaucio fala, acabou os meus copos, quebramos tudo lá em casa, todos os copos, tem que comprar mais copo, aí a gente vai lá e compra, mas não era assim na época. Antigamente, se a pessoa precisasse de um copo, precisasse de uma panela, ela precisava ir até o oleiro, e aí ele com uma ferramenta, digamos assim, que era uma espécie de um tabuleiro redondo que ele girava com os pés, ele colocava ali uma massa de barro, e aí ele com as mãos rodando com os pés aquele tabuleiro, ele moldava um vaso de plantas, ou uma jarra, ou uma panela, utensílios que eram importantes para que o jarro fosse, ou aquela peça fosse feita. Depois de prepará-la com a mão, ele colocava num forno, numa temperatura muito, muito alta, segundo as minhas pesquisas, por volta de 1000 graus, e aí aquela temperatura, ela faz uma fusão dos elementos químicos ali, do barro, da água e tal, e aí endurece, fica como pedra, aquele barro que é todo mole ali, endurece, fica como pedra. Então esse era o trabalho do oleiro. E aí a gente entende que Deus pega essa metáfora para trazer uma mensagem importante para o povo de Deus. O que a gente vê no versículo 4 é que Deus traz essa mensagem para o povo de Israel, dizendo o seguinte, dizendo que ele estava, Deus é como um oleiro que tem total domínio sobre a sua massa de barro. E nesse caso, a massa de barro na qual o profeta está se referindo é exatamente o povo de Israel. O texto do versículo 4 diz: mas o vaso de barro que ele estava formando, o oleiro, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse é o ponto importante da mensagem na qual o profeta está falando para a nação de Israel. O oleiro refez o vaso de acordo com a sua vontade. Deus era o oleiro, Israel era a massa de barro, e Deus estava refazendo de acordo com a sua vontade. Mas por que o profeta estava entregando essa mensagem para o povo de Israel? Qual era a importância, a relevância de saber que Deus tinha completo domínio sobre a sua vontade e sobre o povo de Israel? Exatamente, irmãos, porque na época havia a crença de que eles jamais seriam destruídos. Se nós formos olhar para a história do profeta Jeremias, a gente vai perceber que fora ali o início, onde ele tinha o apoio do rei Josias, todo o restante do seu ministério aconteceu num ambiente onde ele pregava, e as pessoas não queriam ouvir a voz do profeta, que era a voz de Deus. Muito pelo contrário, elas não acreditavam naquilo que o profeta estava pregando. Havia vários profetas que diziam
diziam o total oposto do que o profeta pregava. Então, o que a gente percebe aqui é que aquelas pessoas tinham a crença de que Deus não faria conforme Jeremias estava dizendo. E o que Jeremias dizia? Jeremias dizia que eles precisavam se entregar aos inimigos, aos babilônios, porque Deus estava trazendo os babilônios para invadir Jerusalém, e que Jerusalém seria destruído e o templo do Senhor seria completamente destruído também. E aí eles diziam, isso é impossível. Sabe por que é impossível, Jeremias? Porque o Senhor fez uma promessa que nos estabeleceria nessa terra, que nós seríamos prósperos, que o Senhor nos abençoaria, e o templo do Senhor ele é indestrutível, porque o Deus de Israel está naquele templo, está naquele lugar. Então essa sua mensagem, ela não é de Deus, é a mensagem da sua cabeça. Por isso nós vamos matar você, porque não vale a pena você falar que só fala besteira. Isso estava na cabeça daquelas pessoas naquele momento. E aquilo que o profeta traz, a analogia, é Deus dizendo que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Essa mensagem era fundamental naquele momento, porque o Senhor estava dizendo, para de pensar nisso, não é assim que vocês estão, que vocês devem pensar, que eles simplesmente tinham uma visão mística. Deus não pode destruir o templo, porque Deus está lá. Parem para pensar no seguinte, irmãos, no início do templo, lá no tabernáculo ainda, quando o povo estava no deserto, os filhos de Arão, eles entraram no santo lugar, oferecendo fogo estranho ao Senhor. E vocês lembram o que aconteceu com esses dois? Eles morreram fulminados, segundo o relato bíblico. Havia essa ideia de que o templo do Senhor, de fato, era um lugar que precisava ser respeitado, que ninguém poderia entrar lá. Mas eles entendiam isso de um modo místico. Eles achavam que o templo do Senhor, que simplesmente o prédio tinha algum poder. No entanto, o que fez com que aqueles homens morressem não foi o tabernáculo, ou não era o Santíssimo Lugar no templo do Senhor, mas era a presença de Deus. No entanto, o que acontece na história de Israel é que, com o passar do tempo, eles se afastaram tanto do Senhor, que o Senhor se afastou da nação. A presença de Deus, representada pela fumaça, que acontece no período, no tempo de Salomão, quando ele faz a dedicação do templo, o templo é tomado pela fumaça, e aquela fumaça é uma representação da presença de Deus. O Senhor não estava mais presente naquele lugar. Quando a gente lê o profeta Ezequiel, a gente percebe que em uma das profecias, a gente vê que a presença do Senhor, ela se levanta do templo e vai para as montanhas. Ela sai entre o povo de Israel, ela não fica mais entre o povo de Israel. Então o que acontece é que Deus se afastou da nação. O que restava naquele lugar era tão somente uma cidade que havia sido a cidade de Davi, um lugar onde o Senhor havia abençoado a nação, e havia um templo na qual o Senhor não estava mais presente. E o que o Senhor traz através de Jeremias é que, exatamente, eu tenho o poder sobre vocês, eu formei vocês, eu posso fazer o que eu quiser, eu não estou preso às minhas promessas, porque as minhas promessas eram circunstanciais. As minhas promessas, elas dependiam da obediência de vocês, como nós lemos aqui no texto, e o povo se voltou contra mim, e nesse momento a promessa, ela foi quebrada, e eu, como o oleiro de Israel, vou refazer a história de vocês. E se ele decidir destruir Jerusalém, isso será feito. Essa era a mensagem que o profeta trazia. A metáfora do oleiro é uma alusão, queridos irmãos, à vontade soberana do Senhor. Mas há também uma outra mensagem nessa mesma analogia. Muitas vezes a gente confunde uma mensagem com outra. E aí a gente entra para o capítulo 19, a gente percebe que essa metáfora, ela toma um sentido mais amplo. Deus estava também, irmãos, destruindo
parte da sua obra para fazer uma coisa nova. Olha que interessante, se Judá é vaso de barro, então Deus decidiu destruir a obra de suas mãos. Essa peça de barro que é Judá era ruim. Veja só o capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 19, que diz o seguinte: porque eles me abandonaram e profanaram esse lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais veio à mente. Deus não havia projetado, não havia moldado Israel para que Israel fosse uma nação tão ímpia. A gente percebe que no desenrolar da história bíblica, os livros, né, que foram escritos vão nos contando que cada vez mais Israel estava distante do Senhor nesse período dos reis, a ponto de se tornar até mesmo pior do que as demais nações. Porque a gente percebe que Deus não havia feito Israel para ser pior do que a nação dos cananeus. O que acontece é que esse vaso de barro que Deus havia feito não estava servindo para os seus propósitos. E por isso é que no capítulo 19, o profeta ele pega um vaso de barro, né, que ele compra no oleiro, pega esse vaso e lança ao chão. E o que acontece com o vaso, irmãos? O vaso, ele é quebrado. Veja a diferença de uma metáfora para outra. Uma metáfora é o oleiro reconstruindo a sua própria obra. A outra é a obra pronta que é completamente destruída. E o que a gente percebe é que depois de construído, depois de moldado, passado pelo fogo, essa obra, ela não pode ser reconstruída. Esse é um ponto importante. O Senhor estava fazendo algo muito forte para a nação de Israel. Por isso, eles estavam com tanta raiva de Jeremias. Afinal, esse utensílio era inútil. Esse vaso que Deus havia feito era inútil, que não servia para os seus fins. Conforme o texto diz, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Não estava na mente do Senhor fazer uma nação, criar uma nação, forjar uma nação, para que eles se distanciassem tanto do Senhor e fizessem coisas terríveis como Judá estava fazendo. Esse é, irmãos, um ponto muito importante. É mais ou menos, queridos, como os jornais, né? Hoje a gente quase não vê mais jornal. Antigamente era certo, né? O pessoal fazia assinatura, ou ia na banca comprar o jornal, lia o jornal e tudo mais. Depois que o jornal era lido, ele perdia completamente o seu objetivo. Aí ele simplesmente se tornava, ou ia para o lixo, ou ia voar chão, né, por causa de cachorro, fazer aquela sujeira, né? Então você, não, por favor, coloca o jornal aí, senão vai fazer xixi no chão e tal, né? Ou então ele era colocado no assoalho do carro, né, para depois que lavava o carro, botava, aí depois o pessoal pisava, ficava aquela bagunça de jornal dentro do carro, né? Mas ele perdia completamente a sua utilidade, aquilo pelo qual ele foi feito. Israel era mais ou menos assim, já não havia qualquer utilidade, porque eles deveriam ser uma nação de sacerdotes, mas eles não representavam mais o Senhor aqui na terra, eles já não serviam mais para os propósitos divinos. Por isso, ele vai ser quebrado, e depois de quebrado, ele não pode ser refeito. O que Deus está dizendo para Judá é: vocês foram rejeitados. Que mensagem dura, irmãos. Que dureza ouvir isso, depois de tanto experimentarem o poder de Deus durante toda a sua história, chegarem em um momento onde o Senhor os rejeitava por completo. Vocês, é como se o Senhor dissesse: vocês foram criados para as boas obras, mas escolheram fazer o que era mal. Eles foram criados para fazer o que era bom,
para fazer diferença no mundo, mas eles escolheram fazer o que era mal. Israel foi rejeitado por conta de suas obras más. Queridos, eu refletindo sobre essa mensagem, sobre esse texto essa semana, eu vi um paralelo importante sobre a nossa vida. E a pergunta que eu começo a me fazer, né, eu faço para mim mesmo e faço para vocês, né, olhando Israel, o que eles fizeram, o propósito deles e como eles terminaram. E aí eu preciso perguntar para cada um de nós e a mim também, como estão as nossas obras? Elas estão sendo aceitas por Deus ou elas estão sendo rejeitadas por Deus? Olha o que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que interessante, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos criação de Deus, Deus nos criou, Deus nos formou. Isso não parece algo, né, como o olheiro faz um vaso, né? Deus nos criou, né? Que somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras. Nós não fomos criados para sermos genéricos. Nós não somos simplesmente massa de barro não tocada. Nós fomos criados com um objetivo, e o objetivo no qual o Senhor nos criou é para que nós fizéssemos boas obras, e o texto continua, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu falei na semana passada uma coisa importante. Eu falei que nós fomos, antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos, né? Baseado no texto de Jeremias, né, que quando ele estava no ventre da mãe, o Senhor o forjou, né, o Senhor o preparou para ser profeta às nações. E eu falei sobre isso, dizendo que Deus havia dado tanto os dons para a sua missão, porque ele era um projeto de Deus, como havia também dado um caráter à altura de sua missão, porque ele era um projeto de Deus. E eu falei que a vida dele era a sua missão, assim como a nossa vida é a nossa missão. Então, irmãos, se nós vamos levar isso às últimas consequências, nós precisamos entender que a nossa vida é uma missão, é a nossa missão, e nessa missão o Senhor nos convoca a praticarmos boas obras. Isso não é simplesmente algo que nós fazemos para alcançarmos a salvação, porque a salvação já foi conquistada em Jesus Cristo, mas nós fomos forjados pelo Senhor para praticarmos as boas obras, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Ou seja, tomar as decisões sábias e corretas e piedosas. Esse é o dever do crente diante das adversidades que nós temos. E, irmãos, a analogia do oleiro também serve para nós. O mesmo oleiro que produz uma útil panela de barro é o mesmo que pode moldar um ídolo. A mesma pessoa que pode moldar um tecido importante, relevante para a vida, é um que pode fazer um elemento como esse, um símbolo de adoração vazio, completamente vazio. Queridos, Deus nos deu dons, e os mesmos dons que podem ser usados para o reino, podem também ser usados para as trevas. Se nós formos olhar, por exemplo, para a tentação de Jesus Cristo, ele foi tentado a transformar pedra em pão, ele foi tentado a se jogar do pináculo, e foi também tentado a se curvar diante de Satanás, para que ele pudesse reinar sobre todos os reinos da terra. Se nós olharmos essas três tentações, nós vamos ver que em todas elas havia um convite de uma vocação, de um chamado de Jesus Cristo, como por exemplo, irmãos, essa questão de transformar pedra em pão. Jesus Cristo, ele transformou água em vinho. Jesus Cristo curou 10 leprosos. Jesus Cristo até mesmo ressuscitou dos mortos. Então, não teria nenhum problema aos olhos humanos
que Jesus Cristo transformasse pedra em pão. No entanto, o que Jesus nos diz é que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar em sua vida em resgate de muitos. Na verdade, o que Satanás estava dizendo é o seguinte: use os seus dons, use os seus talentos para você resolver o seu próprio problema, ou seja, desvirtuar um chamado que ele havia recebido do Deus Pai para morrer na cruz pelos nossos pecados, para transformar isso num palco onde ele se apresentaria, se lançaria do pináculo, ao invés de morrer como um maldito na cruz do Calvário, ou então simplesmente se ajoelhar diante de Satanás para reinar nesse mundo, enquanto ele poderia reinar nos novos céus e nova terra, um lugar onde habita a justiça. Na verdade, Satanás queria desvirtuar a vocação de Jesus numa coisa que se parecia útil, mas era inútil. E é isso que muitas vezes o diabo vai soprar na nossa mente. Ele vai querer fazer com que os seus dons, os seus talentos, que precisam ser usados para a glória de Deus, que tem um propósito no qual Deus preparou através das nossas boas obras, ele vai tentar fazer com que isso mude completamente. Queridos, nós precisamos tomar cuidado. Porque o diabo vai querer dizer o seguinte: faça a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E muitas vezes nós recebemos dons e talentos e, em vez de moldarmos vasos úteis de barro, nós acabamos moldando deuses, ídolos para nós mesmos. Esse é um grande desafio, queridos. Há muitos pastores que receberam o chamado do Senhor para a pregação do Evangelho, para levar o Evangelho adiante, receberam dons, preparo, o caráter à altura da missão e dons necessários para desenvolver aquela missão, como nós falamos na semana passada. No entanto, quando eles chegam diante dos desafios, eles acabam cedendo à voz de Satanás, e aí eles começam a moldar as atitudes e os atos dele de acordo com a sua própria vontade. Em vez de glorificar o nome de Deus através das boas obras, eles começam a glorificar a si mesmos. Esse é um grande desafio no qual a Igreja de Cristo, no qual todos nós, os crentes, precisamos tomar cuidado, queridos. Então, quando você, na sua vida, estiver diante dos desafios, estiver diante das tentações, procure ser um imitador de Cristo. Quando as dificuldades aparecerem, quando você começar a pensar o que eu vou fazer, saiba que diante de você haverá dois caminhos para você trilhar: uma porta que é estreita, um caminho que é apertado, e um caminho largo, e um caminho espaçoso, no qual você pode atravessar. E é exatamente nesse momento que nós precisamos começar a moldar as nossas obras. Se ela está saindo feia, nós precisamos refazê-la, nós precisamos desmontá-la, e como um oleiro passando a mão, e ajustando aquela massa, para que aquela massa se torne um vaso de barro útil, bonito. E assim nós precisamos fazer. Nós, irmãos, no meio da dificuldade, da luta, das perseguições, das tentações nas quais nós vivemos nesse mundo, nós precisamos ser um imitador de Cristo. Se você está tendo algum tipo de dificuldade no seu trabalho, ame os seus colegas de trabalho. Não entre naquele caminho que é o mais fácil. Não se corrompa diante das oportunidades, mas faça aquilo que Jesus Cristo faria. Não abra a mão disso. Na sua família, se a questão é o perdão, perdoe, mas perdoe como Cristo perdoou. Faça o que você precisa fazer para que a sua família viva em unidade. Não seja um elemento no qual uma parte da equação no qual vai fazer com que as coisas se desmanchem, mas pelo contrário, faça de uma maneira onde a obra do Senhor seja feita também na sua família. Nas relações interpessoais, seja dócil, seja amável, seja compassivo, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não adianta, irmãos, nós sermos amáveis e queridos com os irmãos aqui na igreja. É claro, isso é bom, isso é algo importante, mas não é apenas aqui na igreja, o lugar no qual nós somos crentes. Nós precisamos ser crentes em Jesus, nós precisamos ser imitadores de Cristo em
lugares nos quais nós estamos. Então, se você está detectando alguma coisa errada dentro de você, obras nas quais não estão de acordo com a vontade do Senhor, remodele a sua obra. Pegue essa massa, misture de novo e comece a tentar fazer um vaso novo, um vaso de barro novo, uma vasilha nova, mas seja útil ao Evangelho, faça alguma coisa que de fato seja útil para o Evangelho de Jesus Cristo. Refaça como um olheiro os seus atos, refaça as suas obras. É isso que o Senhor espera de nós, e nós precisamos tomar, irmãos, muito cuidado com aquilo que nós produzimos. Israel era, queridos, uma obra nas mãos de Deus, mas foi rejeitado por causa do coração obstinado. O coração deles era duro como pedra. Eu uso essa própria metáfora do Jeremias e Ezequiel, quando ele fala, né, que o Senhor trocaria o coração duro como pedra, como um coração de carne. Para aquilo que nós fazemos, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, irmão. Porque muitas vezes nós nos endurecemos para a voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor tem mandado recados. Não seja assim, tome essa atitude, tome cuidado, não vá por esse caminho. Mas às vezes o nosso coração é obstinado. É mais ou menos, irmãos, aquilo que acontece com um vaso torto, errado, que não poderia ser uma obra, né, ser um utensílio, e ele acaba indo para o fogo e acaba sendo não servido para nada, e a única coisa que resta para um vaso que não tem utilidade e que já está pronto é ser lançado no chão e ser quebrado, porque não haverá nenhuma utilidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Eu não estou fugindo aqui da nossa doutrina, né, da predestinação. Eu creio plenamente na nossa predestinação, mas é importante eu dizer isso, queridos, que muitas vezes nós podemos nos fiar em palavras, né? Não, eu sou um eleito do Senhor, então está tudo bem. Não é exatamente assim. O apóstolo Paulo nos chama a operar a nossa salvação. Se você entende que você foi salvo, de alguma maneira você precisa produzir fruto do Espírito na sua vida. Se o que sai da sua vida são apenas obras da carne, então há alguma coisa errada nessa eleição. Queridos, só o único que pode dizer que eu sou eleito ou não sou eleito é o Deus Pai. Eu creio nessa eleição, mas eu preciso viver de acordo com essa eleição. Não é possível. Meus olhos precisam estar abertos para as obras que eu produzo aqui, porque afinal, irmãos, pelo fruto se conhece a árvore. Essa é a mensagem de Jesus, e era o que Jesus falava para os fariseus, confrontava os fariseus que se achavam um povo eleito, mas na verdade o fruto que eles produziam era apenas obra da carne. Não tinha nada que pudesse se aproveitar. Nós não podemos nos fiar na religiosidade. Queridos, não pode ser assim. Nós precisamos viver de acordo com o que Jesus nos ensina no Evangelho. Nós precisamos viver assim, de acordo com o que o Senhor, o Espírito, iluminou através da vida do apóstolo Paulo. Aquilo que a Bíblia nos fala, nós precisamos internalizar isso e procurar viver. Eu não estou dizendo, irmãos, que toda a nossa obra será perfeita. Não. Eu tenho alguns bons talentos, né? A música é um deles, os irmãos sabem. Deus me deu, eu encaro isso com muita humildade e seriedade. Meu talento não é pouco, mas também foi o Senhor que me deu. Eu não tenho que ficar me sentindo melhor por isso, mas eu tenho também muitas dificuldades e muitas falhas. Eu estou dizendo isso porque se eu fosse querer fazer um vaso de barro, meu vaso seria uma porcaria. Seria feio a beça. Eu sou péssimo com esse tipo de talento. Eu não tenho nenhum tipo de talento, né? De alguma maneira, irmãos, todos nós fomos afetados pelo pecado. Todas as nossas obras, elas não são como as obras de Cristo. Cristo é como se fosse um oleiro perfeito. Suas obras foram perfeitas. E nós não somos como Ele. Nós não produzimos obras perfeitas. Até as coisas mais simples que nós produzimos têm falhas porque foram manchadas pelo pecado lá atrás, lá no Éden. No entanto, nós precisamos contar com a presença do Espírito
Santo, que nos guia, nos ensina a ser um bom olheiro. E se por acaso algo ainda não está bom, nós desmontamos e ele vai nos ensinando, assim como o aluno ensina, assim como o professor ensina o seu aluno. Isso nós temos em Jesus Cristo. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo, as suas obras são perfeitas. É como se diante de nós, irmãos, houvesse ali um manual para moldarmos um vaso de barro, e nós precisamos olhar para ele, nós precisamos imitá-lo, e nós precisamos ter a certeza que o Espírito Santo nos ajudará a fazer uma obra perfeita em nossas vidas. Nós precisamos descansar nele, confiar nele, e nós precisamos buscar viver dessa maneira, tendo sempre a ideia de que nós seremos oleiros imperfeitos, mas o Espírito Santo nos ajudará nesse processo. Queridos, Deus estava quebrando o antigo Israel para que pudesse fazer um novo Israel. Hoje, nós somos o novo Israel de Deus. Israel rejeitou e foi quebrado. E o Senhor chamou não os descendentes de sangue de Abraão, mas os descendentes pela fé. E é nessa descendência, judeus, gregos, gentios, todos nós somos chamados, todos os que cremos somos chamados, somos enxertados nessa árvore. Todos nós somos esse vaso novo que o Senhor nos chamou para fazermos parte. Não é necessário, queridos, experimentarmos a ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos aceitação, para que chamássemos Deus de Pai. Ele cuida de nós, Ele nos ajuda nos momentos difíceis, Ele nos ajuda a praticarmos as boas obras. O Senhor quer que nós nos moldemos segundo a sua vontade, mas você precisa abrir o seu coração para o Espírito Santo. Não permita que a sua obra passe pelo fogo e ela se endureça e seja feia, ou seja um ídolo inútil, mas seja alguém que será útil nas mãos do Senhor, seja alguém no qual o Senhor te usará para que o reino dele seja expandido enquanto você estiver aqui. Abra o seu coração e molde-se de acordo com a vontade de Deus. Essa é a mensagem que eu quero trazer para cada um de nós nessa manhã. Vamos orar. Senhor, te agradeço por essa palavra, te agradeço porque o teu Espírito Santo, ele nos usa, Senhor Deus. Nós somos como um vaso nas mãos do olheiro, e nós dizemos, Senhor Deus, se ainda não estamos bem, Senhor Deus, refaça essa massa, Senhor Deus. Nós não queremos ser quebrados depois de pronto, Senhor Deus. Pelo contrário, nós queremos ir sendo preparados por Ti, sendo moldados por Ti, até o momento em que Jesus Cristo vier, e aí sim estaremos plenos com Ele para sempre. Por favor, que a nossa vida seja uma vida repleta de boas obras, refletindo a nossa salvação, a nossa eleição em Cristo Jesus. Ajuda-nos a operar a nossa salvação. É o que eu te peço nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Hoje não temos aniversariantes, temos? Não temos. Temos alguma oração especial? Não? Vamos orar para a gente finalizar o nosso culto. Se você pode, eu peço que você fique de pé nesse momento. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento no qual nós recebemos a Tua palavra, a Tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Oramos assim, cremos no Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo vai nos conduzir. Descansamos no Seu infinito amor. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor possa abençoar essa igreja, essa comunidade, que o Senhor possa prosperar os caminhos de cada irmão, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, paz nos lares, que o Senhor possa dar saúde emocional para cada pessoa, cada família, que o Senhor possa prosperar o caminho de cada irmão, materialmente, espiritualmente, Senhor Deus, que o Senhor possa também prosperar emocionalmente cada irmão, Senhor. Nós oramos assim. Livra-nos do mal, livra-nos dos assaltos, das balas perdidas, da violência urbana.
Guarda essa comunidade, guarda, Senhor Deus, os nossos parentes, os nossos vizinhos, Senhor Deus, guarda a nossa vizinhança, transforma o nosso país. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, usa os governantes. Muitas vezes nós ficamos desanimados com tantas coisas ruins que nós vemos, mas nós cremos que o Senhor pode transformar o nosso país e oramos para que o Senhor possa transformá-lo, Senhor Deus. E enquanto isso, Senhor Deus, nós oramos, cuida de nós, cuida dos nossos trabalhos, Senhor Deus, dos nossos afazeres. Esteja presente, nos dando sabedoria, Senhor Deus, para guiarmos a nossa família, os nossos filhos, nos tempos tão difíceis esses que nós vivemos. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Levante sua mão nesse momento. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma revelada aí no sermão com carinho.